implantar a comissão de ética. Então, fizemos todo o trabalho, isso não foi eu sozinho, um grupo de pessoas, para implantar a comissão, criar o código de conduta. E durante 7 anos, então, eu fiz esses 2 trabalhos em paralelo, quer dizer, exercia lá uma função executiva e também participava da comissão de ética, né? Esse trabalho de ética normalmente é feito dessa maneira mesmo, não há pessoas que são dedicadas exclusivamente a isso, são pessoas da própria organização que atuam na área da gestão da ética. Bom, e hoje eu tenho como missão, né, contribuir. Quando eu saí do Banco Central, eu percebi que o setor privado ainda estava um pouco carente dessa gestão da ética, nas empresas, de uma maneira geral, e pela minha proximidade com o setor financeiro e também com a área de câmbio, eu acabei estando mais presente, né, o trabalho com mais ênfase na Abracan. Mas hoje eu tenho como missão, realmente, essa de contribuir com as organizações para a assimilação dessa cultura ética nos ambientes de trabalho, e faço isso com a expectativa, né, com a esperança de que realmente isso a gente possa ir, aos poucos, transformando o país. Bom, a nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos da ética, né, e a importância da assimilação da cultura ética nas organizações. Vamos falar sobre a importância da conduta ética frente aos riscos de abalos reputacionais, os desafios das instituições financeiras e como enfrentar esses desafios. Falar um pouco sobre a ética e compliance. Eu tenho uma visão assim um pouco particular até dessa questão, porque muitos, né, acabaram entendendo que a ética está dentro do compliance. Eu acho que não, acho que a ética é mais abrangente. E, por fim, a gente vai falar do trabalho desenvolvido na Abracan, o código de conduta e, principalmente, o recado que eu quero deixar para vocês, os mecanismos de parceria e de colaboração com os associados. Os associados hoje têm essa possibilidade. Bom, mas só apenas como lembrete, né, a gente não vai aqui focar a ética dentro desse contexto da crise atual do coronavírus, muito embora a ética esteja presente, a gente, inclusive, a todo instante está se deparando com situações, exemplos de situações não nada éticas, com outras, ao contrário, bastante éticas, né? Então, infelizmente, essa pandemia também está provocando um pandemônio, né, de opiniões nas redes sociais, cada um juntou questão política, inclusive, nesse momento que não deveria entrar nisso, mas infelizmente entrou. Mas aí eu queria deixar para vocês, assim, a título apenas de colaboração, de recomendação, nós temos aí uma FGV, que é uma parceira da Abracan, né, no nosso programa de certificação, lançou aí uma websérie de webinários sobre o impacto da Covid-19, e também a Fundação Dom Cabral, né, tem feito também uma série de webinários com pessoas bastante experientes na gestão de crise. Assisti lá a palestra do ex-governador Paulo Artung, do ex-ministro do Planejamento Paulo Paiva, do meu companheiro lá, colega na época da Casa Civil, eu da Casa Civil e da Casa Militar, o José Alberto Cunha Couto, comandante José Alberto Cunha Couto, que chefiou o gabinete de crise lá da Presidência da República durante muito tempo. Então, são pessoas muito experientes que têm aí, têm dado, com vídeos curtos, né, têm dado algumas indicações sobre o enfrentamento da crise. Bom, então vamos à nossa apresentação, né? Começando falando um pouco da integridade. Hoje se fala muito desse conceito, né, da integridade. É importante, o que eu queria destacar em relação a isso é o seguinte, que, na verdade, a integridade é do indivíduo, né? Então, a organização, ela, para ser considerada íntegra, né, cada indivíduo tem que fazer a sua parte, né? A ética, normalmente, a gente fala de questões individuais.
as ações, os assuntos que chegam, né, normalmente para serem tratados por uma comissão, por um comitê de ética, por alguém que está cuidando dessa gestão, são assuntos ligados a pessoas. Se você for ver, é um comportamento pessoal. Há vamos dizer assim, uma confusão de que há uma questão da instituição ou da organização. Não, é um somatório da ética individual dentro da organização. Então, além de observar as normas, diretrizes que regem o negócio, é preciso que os colaboradores se pautem sempre para um comportamento honesto e ético, lembrando sempre que, como eu falei antes, a integridade começa em cada um de nós, né? E ela é indispensável para a boa governança da organização e acaba sendo benéfica a toda a sociedade. A sociedade passa parece que tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria se puder deixar o microfone para não dar essa interferência. Bom, falando um pouco dos fundamentos da ética, eu gosto sempre de nivelar, né, esses conceitos, porque às vezes as pessoas podem ter alguma informação diferente e tal, e é até legal que, de repente, possam até questionar, mas eu gosto, é bom a gente partir de uma base conceitual. Então, primeiro, que a ética não é da natureza humana, né? A ética, nós não nascemos éticos, ninguém nasce ético, nós aprendemos a ser ético. A ética é uma regra, vamos dizer, de convivência na sociedade. Isso vem lá desde os primórdios das civilizações, né? Lá com Aristóteles, né? Sócrates, que já se preocupavam justamente em criar conceitos que pudessem levar com que as pessoas convivessem bem na sociedade. Nós somos todos seres imperfeitos, estamos em constante processo evolutivo, né? Então, esse é outro dado que é importante a gente estar lembrando, porque muitas vezes a pessoa tem um conceito, não, eu já sei tudo que eu precisava saber, ou eu sou assim, né? Ninguém é assim, as pessoas são assim hoje, amanhã podem ser diferentes, né? A pessoa tem que estar aberta a essa evolução. E a ética, nós precisamos aprender, né? A ética. Aprender também é ensinar a ética, né? Quer dizer, à medida que a gente aprende, a gente também tem que a obrigação de transmitir esses conhecimentos, né? E transmitir, ensinar quem? Aos filhos, né? Os nossos filhos, primeiramente, em casa. No caso dos professores, aos alunos, e ter essa preocupação, né, de sempre transmitir conceitos de conduta ética aos seus alunos. Não precisa necessariamente o cara ser professor de ética, né? Mas o professor é sempre visto como um exemplo, né, como um espelho, então é importante que ele transmita isso. E hoje em dia, no mundo moderno, também aos funcionários, aos colaboradores dentro das organizações. Bom, ela não é um saber acabado, né? Infelizmente não existe aí uma tabela pronta, né, do que pode e o que não pode ser feito, e ela está em constante processo evolutivo. Então, também, se houvesse alguma tabela, se alguém quisesse tabelar isso, além de ficar uma coisa assim possível, estaria sempre desatualizado, porque ela está evoluindo, sempre evoluindo, assim como a nossa vida evolui, né? Culturalmente, a questão tecnológica e tudo mais. Bom, a ética deriva da liberdade de escolha, que é individual e intransferível, né? A pessoa precisa basear as suas escolhas no bem comum. Se a pessoa basear as suas escolhas no bem comum, essa vai estar sendo a essência do comportamento ético. E ela não pode ficar só no discurso, nas aparências, ela precisa ser praticada, estar presente, né, no dia a dia da organização. Então, até tem essa frase que foi cunhada aí pelo filósofo contemporâneo, né, o Mário Sérgio Cortella, de quem eu também aprecio bastante, de que a ética não é cosmética, quer dizer, ela não pode ficar só nas aparências, né? Não serve para nada a empresa ter um código de conduta, botar lá na internet e tal, e não praticar isso. É a mesma coisa do que nada. Bom, e outra
questão ainda a ser lembrada é que ela não pode ser terceirizada. A gente tem a tendência, às vezes, de só ver o problema no outro, né? Mas a ética diz respeito às nossas atitudes, ao nosso cotidiano. A gente tem que ter essa consciência, não podemos ficar só apontando o dedo para o outro. Se não formos responsáveis pela nossa ética, se nós não formos éticos conosco, né, nós também não acabamos não sendo éticos na própria sociedade. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. É preciso evitar a confusão também entre ética e moral, né? Isso é outra questão que muitas vezes há essa confusão. E é interessante notar o seguinte, que muitas vezes, em nome de um princípio moral, se comete barbaridades em termos de conduta ética, né? A ética ela é sempre baseada em princípios, que são universais, valem para todos em qualquer situação. Já a moral, não. A moral tem a ver com os costumes, a cultura de um grupo, de uma sociedade, né? É difícil você ter até uma moral, num país como o Brasil, você ter uma moral assim, linear, né? Cada grupo tem, por exemplo, só citando um exemplo, tem grupos que frequentam praias de nudismo, né? Se sentem bem andando sem roupa, quando a maioria das pessoas acham isso imoral. Mas a ética recomenda o seguinte: você tem que respeitar, né? Respeitar o outro, né? Com as suas diferenças. Então é importante isso, que muitas vezes, como eu falei, se em nome de uma moral, né, que a pessoa tem, ela acaba cometendo uma atitude diferente. Bom, dito isso, eu acho que a gente tem esse princípio, é o princípio fundamental, né? Nós vamos praticamente acertar em tudo que fazemos sob o ponto de vista ético. Quer dizer, se nós pensarmos sempre em fazer aos outros apenas o que você gostaria que te fizessem, né? Então você estaria, de fato, assim, completamente alinhado, né, com os princípios éticos. E aí eu tenho sempre falado que eu acho que há um excesso de violência, de brutalidade, que a gente acaba sendo todo pressionado, né, sendo impactado diariamente nos telejornais, né, na imprensa de uma maneira geral, e fica parecendo que isso é a nossa realidade. Eu acho que isso não retrata a nossa realidade. Ainda tem uma esmagadora maioria de pessoas, né, que preserva os valores éticos que dão sentido à vida, né, e que tem empatia e respeito pelo próximo, né? Eu coloquei aqui na última apresentação essa cena, que foi uma cena bastante marcante, né, no acidente lá que vitimou o Ricardo Boechat, onde essa moça tentou não, ela de fato ajudou o motorista a sair das ferragens, enquanto a maioria dos populares diziam para ela sair dali, que o caminhão ia pegar fogo, como acho que de fato até pegou mesmo e tal, mas ela foi e fez. Quer dizer, ela fez o quê? Fez o que a pessoa, qualquer um que estivesse na situação daquele motorista, esperar que alguém fizesse isso por ele, né? Mais uma cena mais atual, né, desses nossos dias aí de pandemia, a gente vê um senhor aqui, eu não sei se ele é religioso, mas um senhor distribuindo comida a moradores de rua, pessoal mais vulnerável, né? Em plena situação do coronavírus. Quer dizer, um senhor que faz parte do grupo de risco, ele está se expondo, arriscando a própria vida para ajudar o próximo, né? Então, isso reflete, de fato, esse princípio que a gente colocou. Uma outra questão, né, que é sempre bom lembrar, é que quanto mais nos importamos, né, com os nossos semelhantes, né, nós estamos contribuindo para o nosso próprio bem-estar, né? Vamos estar cultivando um sentimento de empatia pelo outro, a gente acaba atingindo um estado de serenidade, né? E já está mais ou menos assim comprovado, ou pelo menos assim as pessoas que fazem isso sempre relatam, né, que é uma fonte de felicidade muito grande, né? Existe esse outro pensamento, que quanto mais a gente cuida do outro, parece que o universo dá um jeito de cuidar da gente, né? São pensamentos que estão interligados.
Bom, mas aí temos que falar um pouco de fatores que influenciam negativamente a nossa conduta. São fatores internos, né? Eu chamei aqui de programação, nossa programação interna. Primeiro deles, né, que a parte mais profunda dos nossos cérebros foi programada para colocar o nosso eu em primeiro lugar. É a questão da sobrevivência, né? Foi assim que as espécies, né, conseguiram sobreviver. A espécie humana, principalmente, né, ela não teria sobrevivido e evoluído se não tivesse essa preocupação de autopreservação, né? Mas isso influencia negativamente. Quer dizer, nós temos sempre a tendência de colocar as nossas prioridades à frente dos outros, né? É uma questão que a gente precisa estar atento, porque está no nosso, vamos dizer assim, no nosso DNA, né? Aí, outros dois fatores que eu vou mencionar são fatores culturais. Quer dizer, primeiro, uma cultura patrimonialista que veio desde a nossa dos nossos colonizadores, né? Essa cultura de preservação de patrimônio, de acumulação de patrimônio e tal, também acaba levando muitas vezes as pessoas a colocar os interesses próprios à frente dos interesses das organizações. Isso, por exemplo, é o caso da corrupção, né? Corrupção desmensurada, ganância, né? Nós vimos, por exemplo, só citando um exemplo, no caso da Petrobras, né? Que foram bilhões de reais foram subtraídos da empresa por ganância, colocando os interesses daquelas pessoas colocaram seus interesses à frente dos interesses da organização e, no caso da Petrobras, até mesmo dos interesses nacionais, né? Então, é importante sempre lembrar desse conceito, que as pessoas não precisam ter o melhor de tudo, elas precisam aprender a fazer o melhor com tudo que têm. As pessoas serão muito mais felizes se elas, ao invés de ficarem perseguindo terem o melhor, elas procurarem fazer o melhor com tudo que têm. Bom, uma outra questão, como eu falei, cultural, né? É uma coisa que vem enraizada desde também do início, né, da civilização. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a palavra trabalho, ela vem do latim de tripalos, né? E tripalos era um instrumento medieval lá que era para ferrar cavalo, prendia acho que 3 patas do cavalo enquanto o ferrador fazia o trabalho, né? E disso gerou a palavra tripaliare, né? E que tripaliare significa castigo, né? Significa subjugar a pessoa, né? Como subjugar o animal lá para trabalhar com o animal. Então, vem esse conceito aí de quem trabalha muito é burro de carga e tudo mais, isso vem dessa origem, entendeu? Desde a origem, o trabalho ficou sendo uma coisa ruim. Então, é muito importante também a gente evitar essa confusão entre trabalho e emprego. Se nós pensarmos que emprego é fonte de renda, todo mundo precisa ter sua fonte de renda. Agora, trabalho é fonte de vida, né? As pessoas no trabalho se realizam, conhecem várias pessoas, fazem contatos, aprendem, crescem, né, individualmente. Então, acho que até esse momento agora que a gente está distante do trabalho, é um momento em que a gente pode valorizar até melhor, né, essa situação. É importante, então, a gente evitar e até trabalhar, né, com esse dado. Quando a gente está trabalhando em ética, a gente tem que saber que tem pessoas que vão, umas mais, outras menos, vão ter essas condutas, essa programação negativa, né, que pode influenciar a conduta. Mas eu sempre tenho falado das novas perspectivas que eu vejo, né? Eu vejo que, à medida que a gente consegue implantar a gestão da ética no trabalho, né? Como o trabalho ele acaba sendo o local onde nós vamos passar a maior parte das nossas vidas, né? Nós vamos fazer amizades, fortalecer amizades e tudo mais, né? Hoje tem esse conceito novo do lifelong learning, né? À medida que você tem aí
uma vida mais longa, né? A expectativa de vida cada vez maior, você é forçado hoje a estar sempre se atualizando, sempre estudando. A pessoa hoje não pode parar, né? Até porque a velocidade dos avanços tecnológicos é muito grande, né? As inovações, então você tem que acompanhar isso e aí possivelmente também as pessoas vão cada vez trabalhar mais tempo, né? Não por causa simplesmente de uma reforma da Previdência ou coisa desse tipo, por necessidade mesmo, que a pessoa não vai ter, vamos dizer assim, não vai se satisfazer ficar em casa ainda com saúde, com disposição, ficar em casa sem fazer nada, né? Então, é muito importante que a gente fortaleça essa conduta ética no ambiente de trabalho, porque nós vamos estar contribuindo, aos poucos, para mudar a consciência coletiva, né? Quem sabe, então, vamos trazer isso para fora do ambiente de trabalho, para a sociedade, e construindo, assim, um país diferente, um país novo. E a boa notícia que eu tenho para vocês, que eu sempre, também mais uma expectativa positiva, é que, pela experiência que eu tenho, pelo que eu acompanhei em algumas organizações, mas principalmente lá no Banco Central, a assimilação dessa cultura, se ela for bem feita, ela é definitiva. Você cria uma barreira interna onde a própria organização se move contra qualquer pessoa, qualquer ato que possa colocar em risco essa conduta ética. E aqui apenas um pensamento também de Gandhi, né, que tem muito a ver com essa questão de nós fazermos, né, não esperarmos que os outros façam, né, e nós devemos ser a transformação que queremos para o mundo. A gente tem hoje vê aí as pessoas reclamando dos políticos, reclamando de, né, ninguém presta e tal, mas ninguém faz nada. Quer dizer, além de reclamar, ninguém faz nada. E a gente precisa assumir esse protagonismo. Se nós não assumirmos esse protagonismo, vai ficar assim, vamos ficar reclamando a vida inteira, né? Inclusive, eu acho que até o protagonismo na política. As pessoas não querem se afastar da política, eu acho que exatamente o contrário. O que a política precisa é que pessoas de bom caráter, pessoas boas, participem dela, cada vez de forma mais ativa, né? Então, se a gente se afastar, nós vamos estar deixando o terreno, vamos dizer assim, para ser ocupado justamente por aquelas pessoas que não têm caráter, né? Bom, aí falando um pouco, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, senão a boca fica seca. Falando um pouco da questão dos abalos reputacionais, que é uma questão que passou a exigir, né, essa gestão da ética corporativa. Então, a gente hoje, com esse mundo de plataformas digitais, redes sociais, que o pessoal também, primeiro, a informação é muito rápida e também muito irresponsável, né? Então, nesse ambiente, às vezes, a reputação de uma pessoa ou de uma organização ela pode desabar instantaneamente se tiver algum deslize ético. A conduta antiética ela acaba arruinando a reputação e aumentando o custo, e além, evidentemente, de abalar a confiança dos clientes e até mesmo a moral dos colaboradores. Quer dizer, também uma questão que já foi comprovada, que as pessoas que trabalham nessas instituições que foram envolvidas, nessas organizações que foram envolvidas em algum tipo, elas se ressentem, né? Elas passam a ter até dificuldade de desempenho, muitas vezes, e acabam ficando até marcadas, né? Se depois precisa, por acaso, se aquela organização de alguma forma deixa de existir ou faz uma redução drástica do corpo funcional, a pessoa às vezes tem dificuldade até de se recolocar no mercado porque fica com aquela marca. Então, se nós não agirmos preventivamente, depois do fato ocorrido será muito tarde. Às vezes é muito difícil você conseguir estornar os prejuízos financeiros e de imagem, né? Podem ser até mesmo arrasadores. Coloco aqui, rapidamente, algumas situações, né, que tiveram relevante impacto. Quando eu falo relevantes, coisas assim que
chegaram a casa assim, de bilhões de dólares e tudo mais, que impactaram muitas famílias, muitas pessoas, né? Isso pegando só agora recente, nos últimos 20 anos. Então, tivemos lá a crise da Enron, que foi uma grande empresa de distribuição de energia americana, que fraudou balanço, né? É outra questão também interessante para a gente refletir, que todos esses casos teve deslize ético, mas a natureza desses deslizes foram diferentes. Então, por exemplo, o caso da Enron foi fraude de balanço. Em 2008, a crise financeira internacional foi uma ganância, né, dos bancos, de corretoras, de investimento, né, que fizeram empréstimos com garantias insuficientes e descontavam isso no mercado subprime. Isso virou uma bola de neve, atingiu todo o sistema financeiro, né, e acabou criando aí, até hoje, no sistema financeiro, ainda sente esses reflexos. Vou falar mais um pouquinho na frente sobre isso, mas sente os reflexos dessa crise de 2008. Depois tivemos aí a Lava Jato, que tem conexão com a caso da Petrobras. Eu separei porque a Lava Jato é mais abrangente, né? O roubo que teve na Petrobras, que eu já mencionei, a questão da corrupção na FIFA. A Petrobras fraudou índice de poluição de motores a diesel, é outra natureza bem diferente de deslize ético. E mais recentemente, aí, ano passado, final do ano passado, a gente teve notícia que o Walmart sofreu um processo lá na justiça americana e parece estar condenado a pagar mais de 300 milhões em multas por questão de corrupção na expansão dos seus negócios em alguns países, inclusive no Brasil. Infelizmente, o Brasil sempre está participando desse tipo de coisa. Bom, e aí situações de grande impacto, mas que resultaram em grandes tragédias também, foram os casos, né, em 2015 e 2019 de Brumadinho, de Mariana e Brumadinho, né? Essa situação, inclusive, né, nos trouxe algumas lições, né, muito que são importantes a gente se debruçar sobre essas lições, porque elas um pouco que podem acontecer em qualquer situação desse tipo. No caso da Vale, né, além das perdas humanas, o prejuízo financeiro da empresa, seja pelo comprometimento do seu nome, da desvalorização das ações e tal, né, as multas, indenizações que vai ter que pagar, que isso certamente ainda não acabou, a recuperação das áreas afetadas, que está em processo também, uma coisa de longo prazo, né? E até a recuperação do meio ambiente, que os especialistas dizem que vai demorar 50 anos, né? Então, isso tudo vai superar em proporções exponenciais o custo de medidas preventivas que poderiam ter sido tomadas e teria evitado, ou menos minimizado, né, esses efeitos. Então, isso nos traz a conclusão que medidas preventivas fazem parte dos investimentos e não de despesa. Muita gente acha que, não vou fazer isso aqui porque isso vai me dar uma despesa e tal, e aí lá na frente tem o problema, né? Então, colocá-la em segundo plano pode resultar numa economia burra, né? O chamado maldito jeitinho brasileiro. Então, trabalhar com propósitos e valores éticos deve ser a primeira preocupação das organizações que queiram maximizar os lucros de forma sustentável no longo prazo. Bom, e aí, falando um pouco, então, voltando aí à questão do setor financeiro, né? O setor financeiro é mais crítico, porque é a questão da confiança, né? Muitas vezes você demora a conseguir a confiança do cliente, principalmente quando você está falando de instituições financeiras que lidam com depósitos, com investimentos, né? E essa confiança pode se evaporar muito rápido, né? No caso da crise de 2008, como eu falei, né? Várias medidas já foram adotadas lá para cá, né? Principalmente os bancos centrais criaram, né, uma série de exigências para evitar que ocorra novamente, mas ainda assim há uma sensação de que resta uma severa fragilidade, que seria a busca pelo resultado a qualquer preço,
que muitas vezes leva essas instituições a assumir riscos em excesso. Então, apesar de toda essas exigências de compliance e tudo mais, há indicadores que comportamentos individuais, como eu falei aqui antes, né, a questão da ética relacionada ao indivíduo, comportamentos individuais de pessoas dentro de instituições financeiras acabam levando a assumir um risco excessivo. E aqui um dado de que o setor financeiro já gastou cerca de, é uma estimativa, né? Teria gasto mais de 500 bilhões de dólares até hoje só com multas, processos e processos judiciais, né? E o maior rigor dos reguladores, chamado custo de observância. Isso vocês todos que trabalham em instituição financeira sabem bem disso, né? O quanto aumentou o nível de exigência, o quanto aumentou o custo de observância. Hoje, uma instituição tem um custo enorme só para cumprir essas exigências do regulador. E aqui, lembrando um pronunciamento do Jean-Claude Trichet, que foi presidente do Banco Central Europeu na época justamente da crise, né? Ele entende que as mudanças precisam chegar à essência das operações, é preciso alterar as práticas que favorecem o risco excessivo, proteger os que denunciam irregularidade, recrutar e treinar funcionário para a ética apropriada e assegurar que os administradores desempenhem um papel mais ativo na gestão da ética interna. Então, veja bem, ele cobra dos gestores, né, um papel mais ativo. Outra questão que ele fala do recrutamento, é bem interessante frisar isso, não é só o treinamento, não é só o pessoal que já está na instituição, mas aqueles que vão entrar, que pleiteiam uma vaga na instituição, nesse recrutamento já tem que haver formas de selecionar pessoas que tenham uma ética apropriada. Bom, falando agora sobre a ética, a gestão da ética, que eu gosto de chamar de gestão da ética, e um pouco essa questão que eu já mencionei, muitos acham que o compliance, né, tem que ser o responsável por essa questão da ética. Eu acho um pouco diferente. Acho que o compliance parte de uma abordagem legalista, né, que está preocupado com o cumprimento das leis, das normas que regem a atividade ou o negócio. Agora, a cultura ética é muito mais abrangente, né? Ela tem conexão, inclusive, com os valores da organização. Se não há uma assimilação dessa cultura, né, o compliance ele será insuficiente para fornecer o suporte necessário à prevenção de crise. Por quê? Porque, como eu falei desde o início, é a questão do indivíduo, quer dizer, por trás desses instrumentos, desses controles e tudo mais, tem as pessoas que precisam ter a consciência de adotarem, a consciência da importância de adotarem a conduta ética adequada. Então, se não tiver essa cultura, se a organização não conseguir consolidar isso, o compliance, por mais que seja eficiente, que trabalhe muito bem e tal, ele vai estar fragilizado. Eu faço aqui só uma ilustração, né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo o seguinte, eu vejo que a ética deveria permear toda a organização, então esse círculo branco seria toda a organização. Então, a partir da ética já se construiria a governança, quer dizer, a governança já teria que estar assentada em princípios éticos, né? E aí depois nós temos os processos e funções de gestão e de controle, e entre eles está o compliance. Então, não estou querendo minimizar a importância do compliance, mas eu não concordo com a visão de que a ética é um pilar de sustentação do compliance. Não, a ética é um pilar de sustentação da organização como um todo, né? A cultura ética. Eu venho sempre também recomendando, né, que as organizações implantem um comitê de ética, né? Então, como eu estava falando, os controles são muito importantes para combater todos esses crimes, né, de corrupção, lavagem de dinheiro e tal. Entretanto, eles não serão suficientes para evitar crises, né? Porque o mais importante que combater é evitar. Então, isso só será possível fazer com educação e conscientização das pessoas, né?
a gestão da ética não deve ser atribuída a um só gestor. Aí é a questão do comitê, né? É muito difícil, né? Para um só gestor tentar, vamos dizer assim, conduzir esse processo de mudança cultural, né? E ele também, essa mudança vai precisar permear toda a organização, não é só uma área ou algumas áreas, vai precisar permear toda a organização. E muitas vezes lidar com questões muito delicadas, né? Pode até envolver colegas de trabalho. Então, é muito complicado você deixar uma única pessoa da organização com essa responsabilidade. E, além de ser complicado, acaba conduzindo a tratamentos inadequados de questões, às vezes, importantes. Eu já presenciei, já tive relatos e tudo mais, de situações onde a instituição tinha uma pessoa para cuidar disso, chegava alguém lá fazendo uma denúncia contra o gestor e tal, com uma pessoa mais graduada, né? E essa pessoa, pelo fato do denunciado ser uma pessoa graduada, procurava amenizar, encobrir aquilo ali e tal. Dizendo, não, ele é assim mesmo. Eu escutei um relato de uma pessoa que era responsável e ela me relatou isso até com um certo orgulho, né, de ter resolvido o problema, que ele chegou e falou, não, mas o fulano é assim mesmo, você não liga não e tal. Ora, é a pior forma de você resolver um problema, né? Quer dizer, você não resolve, você só pode até estar criando outros, né? É importante, então, que a constituição do comitê, né? Esse comitê deve ser formado por um grupo de gestores de áreas estratégicas, onde o compliance pode estar presente, né? Ouvidoria, o RH é sempre muito importante, se houver auditoria interna, enfim, aí cada organização, cada instituição que tem as suas características, também conhece as pessoas que estão, os gestores, né, que estão em cada área, que poderá melhor ajustar a composição desse comitê. Mas o importante é que haja um comitê, que isso não fique a cargo de uma única pessoa. E o que o comitê, como é que seria a atuação desse comitê, né? Para que precisa de um comitê? O que o comitê faria? Bom, primeiro, esse comitê precisa disponibilizar um canal de denúncias efetivo. O canal de denúncia efetivo, que eu digo é o seguinte, que tem a capacidade de receber, mas também de tratar as demandas, porque também essa é outra situação que a gente estava vendo. Algumas instituições tinham um canal de denúncia, mas quem é que trata? O RH, quer dizer, era uma pessoa que ia tratar essas demandas, essas denúncias e tal. Deve ter a capacidade, inclusive, de ter recebido denúncia anônima, né? E principalmente de zelar pela proteção aos denunciantes e denunciados. Manter uma articulação interna, né, permanente com todas as áreas, inclusive aquelas que não integram o comitê, é muito importante que esteja sempre procurando entender como é que é o ambiente de cada área, como é que a coisa está se desenvolvendo dentro de cada área. Manter também a articulação externa permanente com outros comitês, quer dizer, tem vários, hoje em dia, fóruns que reúnem, né, pessoal que cuida de gestão da ética. É muito interessante você participar disso, porque você acaba tendo muita informação, troca de experiências, né? Se houver com a comissão de ética setorial, quer dizer, no caso nosso, né, do segmento de câmbio, nós temos a comissão da Abracan, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, ter esse contato com a comissão setorial e também institutos especializados e participar de fóruns. Hoje também tem vários fóruns, de seminários, né, promovidos por empresas. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a LEC, né, Legal Ethics and Compliance, que faz cursos, fóruns, seminários, eventos, né? Nesses ambientes você acaba conhecendo muita gente, tendo muita experiência e até conseguindo atrair pessoas que possam promover cursos e palestras na sua instituição, né? Então, isso também é uma outra preocupação do comitê, de vez em quando promover uma palestra, um curso, para alcançar o maior número possível de colaboradores, né? Além disso, elaborar cartilhas para informar os parceiros, terceirizados, e às vezes não tem acesso ao código, vamos
vamos dizer assim, não precisam, né, ter o conhecimento global do código, mas fazer uma cartilha específica que possa informar essas pessoas. Bom, e além disso, é importante que esse comitê também crie mecanismos de comunicação interna eficiente. Quer dizer, então, se a organização já tem uma área responsável pela comunicação, esse comitê tem que se aproximar dessa área e estar sempre demandando alguma comunicação interna para lembrar questões da ética, para fazer esse processo de, como eu falei, de disseminação da cultura ética na organização. Lembrando sempre o seguinte, que nós temos pré-requisitos que são essenciais para a gestão da ética. O primeiro deles é que todo trabalho tem que observar o sigilo absoluto do que é tratado, de forma a preservar as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas envolvidas. Muito importante essa questão do sigilo. É fundamental que a pessoa, quando faça uma denúncia e tudo mais, ela tenha certeza absoluta de que esse assunto vai ser tratado com absoluto sigilo. E o foco desse trabalho ele é muito mais voltado para a prevenção, né? Para a questão pedagógica e transformadora da cultura organizacional, e não para o sentido punitivo. Embora muitas vezes tenha que haver uma sanção, há casos até que de demissão, né, a partir de questões mais graves de desfalque, de roubo, de coisas desse tipo, mas o foco do trabalho não é esse. É importante que as pessoas tenham em mente isso. O foco é muito mais preventivo, pedagógico e transformador da cultura. Importante que se tenha atenção às pequenas atitudes, né? O comportamento antiético, normalmente, ele não é feito de grandes atos, ele acaba sendo um conjunto de pequenas atitudes, né? De pequenas coisas que, às vezes, pode se transformar em alguma coisa grande. E é preciso tratar esses pequenos delitos, essas pequenas coisas, porque, primeiro, que a gente não sabe exatamente o que é pequeno para mim, pode não ser para outra pessoa, né? E depois, porque o pequeno, por essa questão que foi colocada antes, que o pequeno pode se tornar grande, né? Se você não tratar quando ele ainda é pequeno. E lembrando sempre o seguinte, também reconhecer o mérito das atitudes positivas, né, das boas ações, porque as pessoas precisam estar motivadas a agir dentro do que é certo, e isso acaba influenciando positivamente o ambiente de trabalho. Bom, agora, quase já encerrando, falta pouco tempo para a gente encerrar e passar aí para o nosso bate-papo, falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos, que foi desenvolvido pela Abracan. Bom, primeiro foi realizado um diagnóstico sobre a gestão da ética do segmento, né? Então, foi mandado um questionário, algumas instituições responderam, a gente procurava mais ou menos mapear como é que estava a gestão da ética, né? E foi aí que nós percebemos justamente isso, que não havia, nenhuma delas que nós mapeamos, não havia um comitê, o assunto era cuidado por uma única pessoa, um único gestor, às vezes um diretor até da organização, da instituição, né? O canal de denúncia tinha, porque era uma exigência, passou a ser uma exigência do Banco Central, então as instituições todas tinham um canal, mas aí você perguntava, bom, mas e quantas denúncias recebeu? Não, nenhuma. Então, canal de denúncia que não recebe nenhuma denúncia porque não está funcionando, as pessoas não têm confiança, né? Não é possível que não haja nenhum problema, que seja tudo céu de brigadeiro dentro da instituição. Então, fizemos esse diagnóstico que mostrou isso, revisamos e atualizamos o Código de Ética Profissional da Abracan, né, para que ele possa ser utilizado, inclusive, de forma complementar ao de cada instituição. Então, a instituição tem seu código, mas, de forma complementar e subsidiária, também pode, se houver essa intenção de aderir, né, essa adesão é voluntária, mas ele pode, então, utilizar o código da Abracan de forma subsidiária. Criamos a comissão de ética, né? Hoje eu tenho o orgulho de ser presidente da comissão. Ela tem esse caráter de independência, porque todos os membros
somos 5 membros, 3 titulares e 2 suplentes, e tem esse caráter de independência porque todos os membros não têm vínculo com instituição financeira, não têm nem tiveram vínculo com instituição financeira do sistema. Então, isso dá uma forma de que a gente possa tomar as decisões com mais imparcialidade, né? E a comissão também pode estar capacitada, e o Código prevê, pode atuar na mediação e conciliação de conflito entre associados, aí já entre instituições, quer dizer, havendo algum conflito entre instituições associadas, pode ser trazida a comissão de ética, que ela pode tentar fazer a mediação e conciliação. Bom, criamos um canal de denúncia efetivo, no sentido de que as denúncias de fato são examinadas, tratadas, investigadas, se for o caso, né? Então, hoje nós temos esse e-mail, eticabracam.com, temos o telefone, estamos desenvolvendo ainda no site o portal para que entre a denúncia até anônima. Hoje, infelizmente, a gente não tem a capacidade de receber denúncia anônima, né? Mas estamos desenvolvendo isso. Embora eu sempre recomendo o seguinte: não façam denúncia anônima. Nós temos que ter essa condição. Preciso que haja essa condição. Mas não façam, evitem fazer. Porque, como vocês já foi falado, há o total sigilo, né? E a denúncia anônima é muito complicado, porque você não tem condição de pegar alguma informação complementar, não tem condição, às vezes, até de seguir o processo de investigação dessa denúncia, né? Então, é muito importante a gente ter a oportunidade, até depois a gente dar o retorno para o denunciante, porque também, se for anônimo, você pode até tratar e resolver, ou então você tem uma dificuldade de não conseguir tratar e não tem com quem falar, né? Não tem um interlocutor. Bom, e estão sendo realizados, então, como eu falei, encontro com as instituições associadas para o estabelecimento dessas parcerias, sem qualquer ônus, né? Então, se há interesse na parceria, a instituição pode utilizar a comissão de ética da Abracam para resolver as suas questões, pode utilizar o canal de denúncia da Abracam para receber suas denúncias, né? Então, com isso, ela pode dispensar, aí, hoje a maioria delas paga, né, para ter um canal de denúncia, então é uma redução também de custos para os associados. E também estamos lá à disposição para fazer palestras mais ou menos com esse conteúdo para informar todos os colaboradores, para que todos os colaboradores entendam e possam se engajar nesse processo. Então, isso já foi feito com algumas instituições, já temos algumas instituições que aderiram a essa parceria, outras instituições aderiram parcialmente, quer dizer, no sentido de que elas criaram seu comitê, que eu acho que é o mais recomendável, né? Criaram seu próprio comitê, mas também estão aderentes ao Código de Conduta da Abracam. Então, cada uma vai fazer essa adesão da forma como ela achar, ela entender que seja melhor para ela. E temos também mecanismos de colaboração que são oferecidos aos associados. Quer dizer, então, por exemplo, se a instituição deseja que há uma elaboração de um diagnóstico específico para ela, né? A criação de uma política de integridade própria, a revisão do Código de Conduta, inclusive a adequação aí para que ele seja compatível com o Abracam, a própria criação do comitê de ética, né, dá todo o respaldo para que seja criado, elaborar as normas de procedimento, né? E aí, sendo criado o comitê, a comissão de ética da Abracam, ela passa a atuar como órgão consultivo, orientador de segunda instância, quer dizer, caso o comitê trate um assunto e aí a pessoa que foi ali atingida entre com algum tipo de recurso e tal, ele pode passar isso para a comissão de ética da Abracam. Então, cria-se, né, essa parceria. E oferecemos também a capacitação dos membros que forem indicados para compor o comitê. Essa capacitação pode ser feita na própria empresa, como pode ser feita na Abracam. Nós temos feito cursos anuais, né, que capacitam os membros do comitê de ética. Então, a empresa pode optar por fazer ou na Abracam ou fazer internamente. Bom, então,
finalmente, é importante agora só para repassar algumas coisas. Então, é importante que vocês não se esqueçam, né, primeiro, de fazer uma boa leitura do Código de Ética no site, que está no site da Abracan. Eu coloquei aqui na tela o link, né? Principalmente aí do capítulo 3, que trata do padrão de conduta dos colaboradores, que é onde diz respeito a cada um de nós, né? Isso daí, colaboradores, a expressão colaboradores é ampla, ou seja, vai desde, ela abrange, né? Desde a alta administração até o nível, vamos dizer assim, mais chão de fábrica, vamos chamar assim, né? Então, todos, para esses efeitos, todos estão no mesmo nível. O prefeito de ética não tem essa questão de hierarquia. Bom, importante também não esquecer que o código, a comissão de ética, o canal de denúncias são instrumentos de apoio a vocês, né? Aos colaboradores. Eles foram criados para proporcionar mais segurança nos seus ambientes de trabalho, para garantir a preservação da imagem, né, pessoal e também da imagem das suas instituições e, por conseguinte, obviamente, a preservação dos empregos. Eu falei antes, né, sobre essa questão que as organizações e instituições que tiveram envolvimento em questões vamos dizer assim, de escândalos, né, de abalos reputacionais, elas não puderam, a maioria delas não pôde preservar os empregos de todos os seus colaboradores, né? Então, a ética é uma forma de garantir a preservação dos seus empregos. E utilizar o canal de denúncia com total confiança, né, para enviar qualquer situação duvidosa. Inclusive, veja bem, o canal de denúncia da Abracan está aberto a qualquer colaborador de qualquer instituição, seja ela, inclusive, parceira ou não, né? Se a pessoa quiser, se não for parceira, enfim, se o canal de denúncia não for o canal de denúncia oficial, quando o canal de denúncia da Abracan é o canal de denúncia da instituição, ele está aberto para receber as denúncias de todos os colaboradores dessa instituição. Agora, caso contrário, pelo menos o colaborador pode enviar um pedido de formação, de orientação, né? Ele ficou sabendo de alguma coisa, ele está vendo acontecer alguma coisa, ele pode fazer uma consulta. Olha, tal coisa, não precisa dizer nome, não precisa dar, né, a identificação das pessoas, mas tal coisa é possível fazer. Estou vendo aqui alguém fazendo tal coisa, tal. Isso aí é legal, não é legal? O que eu devo fazer? Aí a comissão de ética vai dar uma orientação, vai analisar a situação, vai ver se aquilo ali realmente tem um problema, se é grave, se não é grave, vai dar uma orientação a ele. Então, se sintam bastante confortáveis, total sigilo, né, nesse tipo de informação. Ok? Então, gente, é basicamente isso, tá? Quero deixar aqui, então, meu muito obrigado. Estou deixando aqui para vocês também, aqui na tela, o endereço aqui de uma página que eu tenho no Facebook, que eu publico lá alguns artigos, sempre falando algumas notícias sobre a questão da ética nas organizações. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, tá bom? É isso, gente. Eu vou, então... assim, a apresentação vai ser disponibilizada para vocês, tá? Pois eu vou pedir a Amanda que mande para o e-mail de vocês a apresentação, se vocês depois quiserem recordar alguma coisa, fica mais fácil. Mas eu vou fechar aqui, então, essa tela para a gente poder criar aqui o nosso... Não estou conseguindo ampliar toda a minha tela aqui. Agora sim. Pronto. Bom, pessoal, Amanda teve... Estou vendo aqui agora que eu abri aqui, que eu vi o chat. Exatamente, nós temos algumas perguntas aqui. Eu não estava tendo acesso ao chat, que eu estava com a tela bem pequenininha. Então, vamos lá. Bom, aqui o Gustavo, né? Eu já falei que vamos disponibilizar, sim, o arquivo, né?
Viviane também fazendo a mesma pergunta, vai ser disponibilizado. Deixa eu ver aqui, Isabel. É verdade, Isabel. É um pouco em função, a Isabel colocou aqui, né, que o ser humano acaba olhando mais para o próprio umbigo, né? Mas é isso um pouco daquelas características que eu coloquei, né, que são intrínsecas, né, à nossa condição. E a gente, por isso mesmo, é importante que a gente esteja sempre revisando esses conceitos e disseminando, né, e principalmente cobrando no nosso ambiente de trabalho. Ô, Teixeira, tudo bem, mestre? Tudo bem, mestre Valério. Tudo bom. Qual a sua visão no sentido de como as instituições financeiras trabalham no mercado organizado, o processo de ética e mais fácil de implementar? Bom, é isso, né? Eu acho que eu pouco falei que as instituições têm realmente um desafio muito grande, né? Há também a questão da concorrência, né? Muitas vezes eu já escutei essa expressão, a gente não faz uma determinada operação, aí um concorrente vai e faz, né? Mas eu acho que isso não é motivo também para a gente correr risco excessivo, né? Deixa, então, o concorrente correr esse risco. De repente, ele pode vir a ser menos um concorrente no mercado, né? É o que tem acontecido. Agora, as diretrizes para trabalhar, né, são essas que eu coloquei. Eu acho que é importante que haja, de fato, a organização de um comitê. Isso pode começar do jeito que a instituição achar melhor, né? Lá no Banco Central, por exemplo, no primeiro momento, o presidente achou que a comissão de ética tinha que ser composta por diretores. Então, foi durante 7 anos, por exemplo, que eu tive lá, à frente desse trabalho, a comissão era composta por diretores. Hoje não mais. Hoje são chefes de unidade que compõem a comissão de ética, mas ainda assim é um nível bem alto do Banco Central, né? Mas aí, quer dizer, cada um conhece melhor o seu grupo, a sua cultura, né, para instituir esse comitê. O importante é que haja, de fato, esse comitê. E o comitê tem um trabalho muito grande dentro de toda aquela perspectiva que eu mencionei. Como, por exemplo, no nosso caso na Abracan, a gente tem tido reuniões mensais, às vezes há necessidade de reuniões extraordinárias, e resolvemos muita coisa eletronicamente, né? Muitas coisas não pode esperar a reunião. Quando são processos mais que exigem assim, uma investigação, um processo um pouco mais demorado, a gente costuma só decidir realmente em grupo, né? Assim, presencialmente. Agora, nesse momento, virtualmente, mas já fizemos, inclusive, reunião da Comissão de Ética nesse período aqui por esse mesmo aplicativo. Então, é importante que nesse trabalho se preocupe também não só com essa questão das denúncias, das orientações, mas com essa questão da cultura dentro da organização, né? De estar sempre trazendo novos estímulos. Bom, aqui é a Jane Ribeiro. Nesse contexto, qual seria o departamento mais adequado para atuar na gestão da ética? Bom, eu acho que não é um departamento, né? São departamentos. Quer dizer, o comitê tem que ser formado por pessoas, normalmente é um representante de cada área, né? Não é legal botar muita gente na mesma área, um representante de cada área. Pode haver, inclusive, rotatividade, é salutar que haja rotatividade, porque com o tempo, novas pessoas vão participando disso, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que sejam pessoas... Só não recomendo, vamos dizer assim, não é que não seja recomendável, dependendo também, obviamente, da instituição, do perfil da pessoa, mas há um certo conflito com pessoas da área operacional, né? Que podem... porque normalmente é a área que pode trazer mais problemas. Então, normalmente o pessoal evita a participação de pessoas da área operacional, e até porque são pessoas também que têm um ritmo de trabalho diferente.
área operacional, que eu digo, é a área de operações, né? No caso de você, pessoal que trabalha na mesa de operações. Aí também o Manuel Cruz. Tudo bem, Manuel? O que poderia diferenciar procedimentos éticos entre empresa com acionistas e administrada profissionalmente, empresa familiar com administração centralizada? Bom, eu acho que não deveria haver muita diferença, né? Numa empresa familiar, hoje, a maioria das que eu conheço, pelo menos, elas estão bem profissionalizadas, né? Tem uma gestão bem profissional. Então, também se aplica as mesmas recomendações de constituição de comitê e tudo mais. Lógico que em empresas maiores, né, possivelmente vai ter mais recurso para fazer essas ações, também vai ter muito mais trabalho, né? No Banco Central, por exemplo, que na época que eu atuava, tinha cerca de 4.500 servidores, eu não sei bem como é que está isso hoje, nós recebíamos praticamente que diariamente, no mínimo, denúncias também com bastante frequência, mas consultas eram quase que diárias. E é interessante esse processo de consulta, porque as pessoas se habituam, né, a consultar toda dúvida. A pessoa quer fazer alguma coisa fora da instituição, ela pergunta. A recomendação, inclusive, sempre é essa: se houver alguma atividade que a pessoa queira exercer, que possa ter algum tipo de conflito e tal, coloca para o comitê. A transparência é o melhor remédio, né? Coloca, consulta, e o comitê dá uma orientação. A orientação pode ser no sentido de você pode fazer isso sim, mas você tem que observar tais e tais cuidados, né? Ou pode ser, não, isso aí você não pode fazer, porque isso vai trazer um conflito de interesse muito grande, né? Mas sempre está aberto para essas orientações. Tem situações assim, até, vamos dizer assim, mais do ser humano, né? Que, por exemplo, a questão de romance, né? Dentro de instituições, romance entre colegas, né? Isso é importante que o comitê saiba, possa orientar, ver se tem problema de um estar vinculado ao outro, né? Subordinado ao outro, né? Para evitar esse tipo de situação. Então, são N situações que precisam ser tratadas. Graziela, por nada, disponha. Clóvis, meu amigo Clóvis, papai sempre me disse que confiança não perde, devemos conquistar. Exatamente, Clóvis, é isso mesmo. Na sua opinião, quais medidas concretas, exemplos, o associado poderia adotar para conquistar a confiança e fazer do canal de ética e conduta ser atuante, utilizando e obtendo resultados esperados? Bom, isso que você falou, a confiança tem que ser conquistada, né? Isso às vezes demora um tempo, é normal, né? As pessoas às vezes reagem, né? Mas é aquilo que eu falei, quando começa o embalo, lá no Banco Central também houve, né? No primeiro momento as pessoas não conheciam, usavam, né? Então demorou um tempo, mas depois, quando começa no embalo, todo mundo vai sentir essa confiança e vai fazer a consulta. Importante a gente mostrar sempre, né, essa questão do sigilo, garantir o sigilo, não de fato, não dá transparência alguma, né, do que é discutido nas reuniões, no ambiente, né, da ética. Isso tem que ser realmente bastante sigiloso. As pessoas começam a perceber isso e começam a ter essa confiança aos poucos. Obrigado, Vilma, Aline Esponha. Obrigado, Pamela. Tiago também. Vergara. Estamos juntos. Shirley, né? Gostaria de parabenizar o professor, dizer que fui funcionária do Banco Central, onde, de fato, a questão da cultura da ética é predominante. Obrigado pelo depoimento, Shirley.
realmente eu falo sempre que o Banco Central tive muito mais exemplos de conduta ética do que ao contrário, mas também pude perceber o quanto que mudou a partir da implantação desse trabalho. Muitas coisas que se faziam sem perceber, às vezes, que já fazia parte do dia a dia da instituição, deixaram de ser feitas. Ô, Silvia, por nada. Eu acho que é isso. Não acho que ficou faltando alguém. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, obrigado aí a todos, viu? A comissão de ética lá está com aquela caixa que eu passei o link para vocês aberta para receber o que vocês quiserem mandar de sugestões, de pedidos de orientação, de consulta, tá bom? É isso aí, pessoal. Parabéns e obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Sim. Professor, gostaria de parabenizar. Muito obrigada aí por esse trabalho. O professor Varanda, muito atuante aqui no Eu não sou professor. É o nosso mestre, né? Não. Muito atuante aqui no nosso comitê de ética, e eu gostaria de, além de agradecer a presença de todos também, de aproveitar e convidar para o nosso